Boa tarde a todos os que nos ouvem e veem. Boa tarde ao nosso convidado Luís André Serra. Mais uma vez, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Eu começo por nos apresentar. Nós somos o Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, MOR. Estamos instalados no Brigante Ecoparque, em Bragança, e temos como objetivo promover e dinamizar o desenvolvimento das regiões de montanha, procurando gerar inovação em novos produtos, processos e serviços com impacto na economia e no desenvolvimento sustentável. Apresento também esta nossa iniciativa. O Talks by More é um ciclo de podcasts que aborda várias temáticas e que conta com a presença de convidados de alta relevância para falar de cada um dos temas. A primeira série deste ciclo de podcasts chama-se Cabeças Inovadoras e pretende dar voz a jovens empreendedores e inovadores para partilharem as suas experiências. Ou seja, queremos com este ciclo dar a conhecer ao público e sobretudo a outros jovens empreendedores e promotores de boas ideias para inspirar e estimular a que outros não deixem as suas ideias e sonhos pelo caminho. Neste sexto episódio, é nosso convidado o André Luís Sá, criador e diretor artístico do Festival Planalto, Festival de Artes, que acontece em Moimenta da Beira e cuja segunda edição se realiza já no dia 30 de agosto até 4 de setembro. Natural de Moimenta da Beira, onde nasce o projeto artístico Planalto, o André Luís é bailarino, disse o teu nome ao contrário, desculpa, é Luís André. É bailarino e coreógrafo e com esta iniciativa do Planalto quis trazer ao interior do país as expressões mais contemporâneas das artes performativas com as premissas da democratização do acesso e da descentralização dos grandes acontecimentos culturais. O festival que teve a sua primeira edição. Boa tarde a todos os que nos ouvem e veem. Boa tarde ao nosso convidado Luís André Serra, em 2020 e regressa neste verão, demonstrando a perseverança e a necessidade humana da criação e fruição da atividade artística em qualquer contexto. E termino agora esta introdução e passo às perguntas. Luís, qual foi a primeira coisa em que pensaste quando acabou o primeiro dia da primeira edição, em 2019? Olá, antes de mais obrigado pelo convite de estar convosco e com este projeto tão interessante e importante. A primeira sensação foi de um cansaço muito extremo. É muito duro levantar um festival desta natureza, com tantas atividades. Em 2019 tínhamos uma programação com mais de 80 horas em 6 dias, portanto é realmente um programa muito intenso durante todo o festival. E a primeira sensação foi assim de extremo cansaço. Em termos obviamente, de análise e de reflexão do que tinha sido, foi uma experiência muito positiva e foi uma conclusão imediata, até mesmo ainda durante o decorrer do festival, da forma positiva como as coisas tinham acontecido e da própria resposta do público ao próprio festival. Portanto, nós estamos a falar, este projeto é um projeto único nesta região, portanto nós não temos realmente um festival de artes performativas a acontecer à nossa volta. Existem alguns festivais, uns mais na área da música, outros na área da experimentação, da multidisciplina, mas efetivamente com estas características estamos a falar de um evento único que acontece num município que fica, como disseste, no interior do país, bem cá dentro, e que obviamente tem também, quando falamos desta interioridade, infelizmente traz associado estas questões de logística, de produção, que se tornam muito mais complexas e difíceis, porque não existem equipamentos culturais, não existem equipamentos técnicos e, portanto, tudo isso dificulta a nossa vida. Mas em termos transversais, a edição correu muito bem. Inclusive, posso dizer isto, acima das nossas expectativas da própria organização. Os parceiros, então, foi muito positiva a forma como eles nos responderam ao evento. E para nós foi realmente muito gratificante, porque ficou claro a urgência, que esta era também uma das dinâmicas que tínhamos inscritas no nosso manifesto,
a urgência de fazer acontecer, e ficou mais do que provado de que efetivamente estávamos certos. Portanto, nós viemos a Moimenta da Beira, viemos, mas no sentido em que eu sou de cá, portanto eu nasci em Moimenta, apesar de residir em Lisboa, vivi aqui até aos 18 anos, e tive esta necessidade de voltar em 2019 para fazer um projeto na terra onde nasci, e para fazê-lo sentindo exatamente que havia um vácuo para ser ocupado, que havia um lugar para ser ocupado, e a primeira reflexão que fizemos após o término da edição de 2019, da primeira edição do festival, foi muito claro que efetivamente a aposta foi ganha. Portanto, para nós foi imediata a percepção de que o público tinha uma carência enorme destas atividades, da programação cultural, da programação artística, da própria mediação cultural, porque o projeto, e este ano então vinca ainda mais essa identidade. Não é um projeto que começa nem sequer termina numa lógica de programação cultural, expande-se por muitas áreas e preocupa-se mais do que se expandir, expande-se sim, mas preocupa-se com muitas áreas, e nesse sentido, para nós foi assim muito, muito, muito positivo. Certo. Então, mas como é que é o momento em que surge a ideia para o festival? Qual é que é a história, como é que ele surge e porquê? Porque nós temos todos muitas ideias todos os dias, mas não as levamos todas avante, não decidimos executá-las todas. Como é que surge esta ideia e se decide ir em frente? Bem, eu licenciei-me em Estudos Artísticos na Universidade de Coimbra, fiz depois em Lisboa durante 2 anos um curso internacional de coreografia e de dança, pesquisa coreográfica e de dança, entrei em dança, e portanto a minha profissão é enquanto bailarino e coreógrafo, embora eu tenha nos últimos tempos estado mais ligado realmente à direção artística e de programação. E desde muito novo comecei por fazer teatro com 10 anos de idade e fiz todo o meu secundário a fazer teatro amador, portanto desde muito cedo que estive ligado a estas áreas, e de forma muito natural, ao longo do meu crescimento eu fui não só pensando, como também planeando e executando com outros colegas, outros eventos. Por exemplo, com 15 ou 16 anos, os meus amigos dessa altura já eram bastante mais velhos que eu, já tinham pelo menos 25, 26, 24 anos, estávamos a organizar um festival de música em Moimenta da Beira, que se chamava Rock Demo, e portanto, desde muito cedo fomos estando juntos e eu querendo participar desta forma de estar e de fazer junto com outros no setor ou na área das artes e da cultura. E, portanto, ao longo de todo o meu percurso enquanto humano, mas também depois académico, por exemplo, toda uma característica ainda hoje falamos disso, uma característica muito clara, que foi também o grande motivador de ter vindo para Moimenta, e aqui respondo à tua pergunta, foi que todos os meus projetos de faculdade foram pensados para Moimenta da Beira, e ao fim da minha licenciatura de 3 anos, eu tive que refletir sobre o que é que isto queria significar, ou seja, porque é que eu, numa academia, numa Universidade de Coimbra, estava a voltar sempre a Moimenta da Beira em todos os meus projetos práticos de cadeiras, seja de programação cultural, seja do que fosse. E, portanto, foi muito claro, por exemplo, todos os outros projetos, mesmo em contexto não academia, que eu ia idealizando em diversas áreas, não só na lógica de festival ou de programação, mas também de sonhar, de um dia... Como se Moimenta um dia tivesse um teatro municipal, como é que seria essa programação, de que forma seria pensada e desenhada, pensar um dos projetos mais importantes que eu acho que tem que acontecer e que estarei aqui para o fazer acontecer, que surge até antes do Planalto Festival, é um centro de residências artísticas, que é uma das fragilidades que nós temos em Portugal, apesar de existirem alguns e bons centros coreográficos e não só de residências artísticas que permitem que os artistas fixem durante um período de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês nos lugares e desenvolvam os seus trabalhos artísticos para depois serem apresentados nos teatros pelo mundo fora. E este é um dos projetos que nós queremos em Moimenta da Beira implementar e que esperamos que a curto, médio prazo consigamos fazer. E o Planalto surge então neste sentido, ou seja, numa série de projetos que eu ia idealizando para Moimenta, de uma forma mais formal ou informal, no sentido de eu, enquanto pessoa das artes,
de ir estimulando a minha própria cabeça a pensar o que é que faria sentido e o que é que poderia funcionar aqui, para ajudar a alavancar estes territórios, enquanto territórios de cultura e que são já na sua gênese tradicional, mas também nesta área das artes contemporâneas e performativas, e portanto foi quase uma consequência. Em 2018, bem, e aqui respondendo com verdade à tua pergunta, dá-se uma situação em Lisboa com o descalabro do aumento das rendas que me empurrou para Moimenta da Beira, e eu vim passar o Natal a Moimenta com a minha família, e no dia de Natal, no dia 25, no dia de Natal, eu tive esta ideia na minha cabeça, de que estava confrontado com uma ideia de, se eu tiver que voltar a Moimenta, eu não posso voltar apenas porque fiquei sem casa, tenho que voltar por um motivo. E nesse dia o motivo surgiu-me. No dia 28 de dezembro estava a ter a primeira reunião com o município, e no dia 5 tinha o ok do município para avançarmos para a edição de 2019 em maio. Portanto, 5 meses depois, o festival foi uma brutalidade de trabalho, aconteceu, levantou-se, produziu-se, comunicou-se em 5 meses, mas foi realmente muito rápido, uma vertigem de trabalho, mas foi realmente muito positivo, muito cansativo certamente, mas muito, muito positivo, e é também, como dizia, é a nossa identidade, que não nos podemos negar dela. Portanto, foi muito claro que aquilo que fizemos e que propusemos ao público foi bem recebido e que estavam expectantes. Em 2020, infelizmente, a pandemia tirou-nos essa oportunidade, tal como tantas centenas e milhares de projetos por este país fora e pelo mundo. Isso fragilizou o projeto, porque nós tínhamos acabado de nascer, portanto, estávamos a crescer. Tínhamos inclusive sido indicados como os eventos pela CIGN a ter em consideração em 2020, portanto, com apenas uma edição nós estávamos realmente a fazer um caminho muito grande para quem tinha acabado de nascer, e em 2020 estávamos à espera de poder crescer com essa primeira semente de 2019, e não nos foi possível. E em 2021, apesar de já irmos no segundo adiamento, porque o festival era para ter acontecido em maio e depois em julho, e a 11 dias do festival tivemos que o adiar por um aconselhamento da ARS Norte, e agora temos todas as condições reunidas para avançar de 30 de agosto a 4 de setembro para esta segunda edição. Ótimo. É curioso, e voltando à história inicial, curioso tu falares dessa importância da ligação ao território, e vê-se que muitos projetos deste tipo, como o teu, vingam por isso, pela afetividade e a ligação que as pessoas que os organizam, que estão dentro, têm aos territórios. E isso vai de encontrar aquilo que eu te perguntava a seguir, porque essa é uma das partes da equação. Mas o que é preciso mais? Que recursos é que é preciso mais? O que é absolutamente fundamental numa primeira edição de um evento deste tipo? Olha, do ponto de vista, podemos separar isto de duas formas. Eu concordo em absoluto com o que tu dizes. Do ponto de vista poético e romântico, eu tenho sérias dificuldades, e temos-nos confrontado com isso até, de que seja possível fazer este festival se não houver uma identificação por parte de todas as pessoas envolvidas, e quando digo todas, digo de todos e de todas, desde os parceiros aos artistas, às equipas de produção, com realmente o que é este território, com a identidade deste território, com os tempos de fazer deste território, com as pessoas deste território. Se isso não acontecer, será muito difícil que o festival aconteça, e será muito difícil que ele aconteça com sucesso. Portanto, nós temos que realmente, não precisamos de nascer em Moimenta da Beira, mas precisamos de perceber efetivamente o que é estar no interior, quais são as cadências e as urgências que o interior e quem vive nele reclama. Portanto, não vir com peço desculpa por esta palavra, mas é a palavra certa, com uma certa prepotência de ocupação, de saber que nós agora é que sabemos o que é que o interior procura e precisa. Ter muito cuidado com a forma como se vem fazer projetos ao interior, e portanto isso para nós é assim um pilar sustentável da nossa estrutura. Portanto, nós temos realmente muito do tempo que pensamos a planear este projeto é precisamente a pensar como é que estes lugares e estas pessoas se pensam, não é? Claro, desafiando para a abertura de novos horizontes, de novos mundos, dando a ver coisas que de outra forma não era possível ver, mas também de dar a quem vem mostrar
coisas que existem aqui que não existem noutros lados e que, portanto, também seriam impossíveis de ser vistas de outra forma. Portanto, é fazer este diálogo, não só intergeracional, mas interrelacional de cultura e arte, de território e de territórios geográficos e de territórios artísticos e de confluir esta energia para fazer este festival. Agora, obviamente, isto é o ponto de vista poético da coisa. Do ponto de vista prático, estar a fazer um festival com 7 disciplinas artísticas em 6 dias, num território que não tem um teatro municipal ou um equipamento cultural de referência, é muito difícil, portanto, e aqui torna-se, mais uma vez, saliente, até mais do que a nível local, que sim, há responsabilidades, mas a mais até a nível nacional, que é preciso efetivamente olhar para todo o território, equipá-lo e dotá-lo de capacidade técnica e logística para que estruturas como há um ponto no Planalto, que é a associação que organiza o festival, possam, não só com o Planalto, mas com outros projetos, por exemplo, com estes projetos de residências artísticas que quer a curto prazo fomentar e possibilitar, trabalhar com sucesso e com prestígio, profissionalismo e com qualidade e com consistência e com condições acima de tudo, não é? O que é que isto significa? Significa que para nós as grandes dificuldades estão e estarão nos próximos tempos, espero que não muitos, mas nos próximos tempos nas questões logísticas e de recursos de material. Ou seja, nós estamos dependentes de uma série de fatores e de parceiros que nos possam apoiar para que o festival corra bem, porque efetivamente não temos uma dotação orçamental para contratar todos estes recursos e não temos também equipamentos que os possam alocar. E isto para te dizer que para esta importância se reflete também na urgência que há e que existe em olhar nos modos de fazer e nas dificuldades que também se retraem deles. Obviamente é preciso olhar e perspectivar e pensar nas logísticas de operação e de operacionalização de toda a estrutura e de toda a teia. E é um pouco por aí. Sim, ok. Temos que, se calhar, ter aqui políticas culturais para o interior para voltarmos a ter esse reequipamento das Sim, ou seja, dos... eu queria, desculpa interromper-te, queria-te dizer isso há pouco. Só para terminar, ao fim e ao cabo, isto tudo que eu acabei de dizer traduz-se exatamente naquilo que tu própria acabaste agora de dizer. Portanto, aquilo que é um ponto no Planalto está a fazer em Moimenta da Beira de uma forma clara, e eu sou muito pouco... sou muito mau a disfarçar isto, porque eu acho que é esta a verdade. A um ponto no Planalto, o que está a fazer em Moimenta da Beira é, de forma muito clara, na minha opinião, substituir-se ao papel do Estado e ao papel constitucional do Estado em garantir a democratização do acesso à cultura e à fruição cultural que estão inscritas na Constituição portuguesa neste território. Portanto, por outras palavras, nós estamos a chegar onde o Estado não chega. Portanto, isto significa que nós estamos a substituir o Estado. Portanto, o Estado tem que dar apoio a estas estruturas, à nossa e a outras estruturas que estão efetivamente preocupadas e dinamizadas, e muitas vezes de forma precária, para alavancar estes territórios. E nós só vamos ser país, e isto é preciso também que se entenda, se nós formos realmente país na totalidade. Porque o país não são 2 cidades, ou 3 cidades, ou 4 cidades periféricas, em áreas metropolitanas, ou com grandes centros urbanos e polos urbanos, mas é realmente o país, não é? Então, pensar o país na sua totalidade, não pensá-lo, obviamente, de que as coisas têm que acontecer em Reguengos de Monsaraz, da mesma forma que acontecem em Cascais ou em Sintra, ou em Lisboa, como acontece em Moimenta da Beira, mas realmente pensar de que forma que estes eventos se podem proliferar com consistência, criando redes e políticas culturais, como tu própria dizias, e bem, que sustentem estes projetos e que permitam que se viva com qualidade de vida, porque a qualidade de vida não se delimita à não presença de poluição, de trânsito, etc, etc. Portanto, viver no meio do nada é muito bonito e muito pacífico, mas também é muito doloroso, portanto é preciso ter cuidado com essa romantização do campo, do lugar do interior, e, portanto, perceber que o interior, sim, não só merece, como tem a legitimidade para reclamar políticas de programação, como políticas de educação, como políticas de saúde, o que seja. Claro.
Eu reparei, e no seguimento desta linha também das políticas culturais e da integração, reparei e chamou-me a atenção no programa da primeira edição, a vossa preocupação com a formação de públicos e com a integração. Queria que, se pudesses até exemplificar, falasse um bocadinho dos resultados disso. Como é que a população aderiu? Quem é que aderiu mais, menos? Alguma história que nos possas contar? São muitas e só temos uma edição, e isso para nós era o que eu te dizia há pouco. É fundamental. Para o projeto Planalto só faz sentido estarmos a fazer esta programação e a desenhar esta programação se o fizermos em conjunto com as pessoas daqui. O que é que isto significa? Claro que para nós faz sentido, por exemplo, falando um pouco da edição de 2021, nós vamos abrir o festival com uma coreógrafa, que é a Tânia Carvalho, que é considerada um dos nomes maiores da nova dança europeia. Portanto, nós estamos a falar de uma pessoa, de uma coreógrafa, uma artista maior, que coreografou e foi convidada para coreografar o Ballet da Ópera de Lyon, ou que esteve agora recentemente, também em 2021, convidada para coreografar o Ballet de Marseille, Nacional de Marseille. Portanto, nós estamos a falar de um topo dos topos do profissionalismo e da qualidade artística, não é? E vamos abrir este festival em Moimenta da Beira com a mesma pessoa que coreografa o Ballet da Ópera de Lyon e o Ballet Nacional de Marseille, e que vai estar connosco, não só a coreografar, como ela própria a dançar um solo numa sala que é transformada numa black box improvisada, que é, na verdade, uma sala onde normalmente se joga voleibol no pavilhão da escola secundária de Moimenta da Beira. Portanto, isto é também a natureza dos espaços não convencionais que nós ocupamos, todos os espaços que ocupamos, que em 2021 vão ser 14 espaços em 6 dias, portanto, é um peso logístico enorme. Nós aqui também somos demasiado arriscados, porque podíamos fazer por menos, mas queremos fazer por mais, atenção, porque é precisamente numa lógica de mostrar a nossa identidade, a nossa raiz. Se é para ocupar espaços não convencionais, então nós temos que mostrar os nossos rios, as nossas aldeias, as nossas serras. E nós temos programação espalhada. Em 2021 são 31 atividades ao longo dos 6 dias de festival, espalhado realmente por vários sítios. Vamos ocupar terreiros, praças, arrabaldes, serras, prados, conventos, património natural, património edificado. Portanto, é realmente de perspectivar que estas lógicas se ocupem. E para nós, voltando a recentrar um bocadinho na tua pergunta, este projeto do desenvolvimento de públicos, que nós este ano reformamos esse projeto com um novo nome, sai agora com um novo nome, que se chama Neblina Programa de Participação Artística e Mediação Cultural, vai ser e é precisamente o projeto que a partir de 2021 vai marcar tudo o que vai ser a identidade deste projeto no território e na região. É a partir daqui que vamos fazer, precisamente como tu questionavas, esta ativação de todo o território, não só do território no sentido dos organismos, das associações, das coletividades, etc., mas também das pessoas, dos habitantes. Exemplos práticos posso-te dar dos que já aconteceram, portanto, de 2019, e posso-te falar das expectativas para 2021 dos que vão acontecer. Em 2019 dou-te um exemplo muito raro, portanto, muito concreto. Nós fizemos um workshop intensivo para maiores de 55 anos, com um coreógrafo que é o Mário Afonso, que desenvolveu um workshop intensivo durante os 6 dias de festival, que depois propunha uma apresentação pública no último dia do festival, uma apresentação informal. Nós tivemos que ligar ao presidente de junta da freguesia de Liumil, que é a nossa parceira no evento, para convencer as senhoras, numa parceria que tínhamos com a Casa do Povo, para convencer as senhoras a participar neste workshop. Ou seja, o que é que nós fizemos? Tivemos que pegar no telefone para convencer estas pessoas realmente da importância que era para elas poderem participar nestas atividades, porque de outra forma nós não íamos ter inscritos, porque as pessoas nem sequer estão, Claro. e aqui é preciso referir isto, não estão porque não existe essa tal política cultural, habituadas a esta coisa das inscrições, de se inscreverem em workshops, elas próprias nem sabem o que é um workshop, Certo, e não sabem porque não existe. E portanto, e eu acho também muito poético, obviamente, mas muito bonito também, de que tínhamos que ser nós a ir a bater à porta das pessoas literalmente e explicar-lhes, vai acontecer isto, eu acho que isto era bom para vocês participarem, para vocês se envolverem, terem uma nova experiência. E foram, já não me recordo quantas senhoras, acho que 11, 12, com muita resistência, e nós, pronto, isto vai arrancar,
E no último dia estavam a chorar, agarradas ao Mário Afonso, a agradecer a experiência que aquilo tinha sido para elas na sua vida. O que é que isto significa? Isto significa que num período de senhoras que têm acima, e o workshop era para maiores de 55, mas aquelas senhoras, a mais nova teria provavelmente 65, 70 anos, portanto as outras eram até ainda mais velhas. O que é que aquilo representou? Representou uma experiência provavelmente única numa vida de 70 anos, de uma pessoa de 70 anos que chegou aos 70 anos para experimentar uma coisa nova pela primeira vez na sua vida, que até demonstrou uma resistência para a experimentação, mas que depois de ser convencida ficou agradecida pela experiência de vivência, de vida que aquilo vai marcar, portanto, porque nos marca, não é? E isto é um exemplo dos muitos que poderíamos dar em 2019, e se calhar dou só mais um rapidamente, para não amassar muito, mas que também é importante para nós, e aqui dando também uma ponta ao que dizia, o programa não começa nem termina numa programação cultural. Em 2019 fizemos um evento, planeamos um evento que foi dos eventos individualmente para mim, que nem sequer é um evento de programação cultural, digamos assim, é até mais de um agente social, que para mim foi dos mais bonitos do festival. Desenhámos um almoço, aquilo que chamamos de almoço comunitário, e que tinha como nome Dona Isabel faz moamba e dançamos funaná, e basicamente este almoço foi planeado com 6 mulheres retornadas de Angola após o 25 de Abril, que se ficaram a residir num bairro que tinha sido construído pela EDP para a construção da barragem do Vilar, em Moimenta, e que, portanto, fomos repescar aquelas pessoas que estão, de alguma forma, também marginalizadas, portanto, voltaram, deixando tudo para trás e foram colocadas num território que não era o delas, ocuparam aquele território numa lógica até quase de marginalização, de periferia, porque não é em Moimenta, e fomos ouvir aquelas senhoras e dizer-lhes: nós precisamos que vocês estejam connosco. Então, basicamente, organizamos um almoço comunitário em que estas 6 senhoras estavam na cozinha da cantina da escola secundária a coordenar os 50 participantes deste almoço. Era um almoço aberto a 50 pessoas, por inscrição, que esgotou, foi a primeira atividade a esgotar quase um mês antes do festival, e que mais lugares houvessem, porque havia muitas pessoas interessadas. E basicamente aquilo foi um convívio no último dia de festival, em que tínhamos 50 pessoas a cozinhar moamba e 50 pessoas de realidades, periferias, contextos sociais e económicos completamente diferentes, sentados à mesma mesa, muitos e muitas a falarem uns com os outros pela primeira vez, apesar de residirem há anos, há décadas, no mesmo território. Portanto, provavelmente alguns deles e delas nunca se tinham falado, apesar de já se terem cruzado várias vezes. E, portanto, isto é uma ativação daquilo que é a importância deste projeto. Isto para mim foi super emocionante, porque de repente, e só dar aqui mais 2 pontos sobre esta atividade, inconscientemente eu não tinha ideia, a meio do almoço uma das senhoras levanta-se, que tinha vivido em Angola, e diz-nos, a chorar completamente: eu quero agradecer muito este evento, e principalmente porque hoje é o dia de África. Ou seja, foi inconsciente, nós não sabíamos que era o dia de África. Assinalaram E assinalamos aquilo. Ou um segundo, para terminar, exemplo de que chegam 3 artistas associados a uma editora, que eram 3 DJs com uma carreira internacional enorme, ligados ao Afrobeat. Penso que, não me quero estar a enganar, mas penso que são 2 cabo-verdianos e uma guineense, já não tenho bem em mente. E de repente que lhes digo, nós temos toda a estrutura da produção e dos artistas a almoçar no restaurante, mas eu queria vos dizer que está a acontecer um almoço comunitário onde estamos a almoçar, a comer moamba e a ouvir funaná enquanto almoçamos. Portanto, deixo ao vosso critério, enquanto pessoas que vêm destes territórios, se vocês querem vir... Se juntarem a vocês também. Querem ir comer a este restaurante ou se querem juntar. E a decisão deles foi muito óbvia, olharam uns para os outros e foi tipo, claro que queremos ir comer moamba e Moimenta da Beira. Portanto, isto foi assim retrativo. E em 2000, muito rapidamente para não ocupar, em 2021, este programa Neblina, o programa de participação artística e mediação cultural, traz ainda mais o foco e a importância sobre esta relação com o território. E dou assim, são muitas atividades, mas falo assim de algumas muito rapidamente. Por exemplo, as conversas pós-espetáculo. Vamos realizar 5 conversas pós-espetáculo com os artistas dos espetáculos, em que a ideia é ter conversas pós-espetáculo, uma reflexão sobre a narrativa e os propósitos de construção artística de cada espetáculo,
e íamos convidar pessoas para fazer a moderação ou para ter estas conversas com os artistas. E a dada altura, para mim foi muito claro, isto só faz sentido se for feito com pessoas de Moimenta ou da região. Então fomos procurar pessoas à população, professores de filosofia, professores de história, investigadores na área da história, um padre, que vamos ter numa das conversas de um espetáculo belíssimo do Filipe Pereira, que se chama Arranjo Floral, que será depois na conversa pós-espetáculo moderada pelo padre Diamantino Duarte, da Igreja de Moimenta, da Diocese de Moimenta, e pela Ana Nunes, uma pessoa também de Moimenta, que trabalha no Santuário da Nossa Senhora da Lapa, e que está ligada ao turismo cultural e religioso, portanto, que fará esta moderação com o Filipe Pereira. E, portanto, isto para dizer o quê? Que fomos buscar estas pessoas do território e trazê-las para a própria programação do festival. Portanto, o festival este ano tem 11 pessoas que pertencem, o programa do festival, para além dos artistas como a Tânia Carvalho, a Sofia Dias e Vítor Roriz, a Angélica Salvi, uma arpista espanhola, que dará um concerto lindíssimo no Convento das Freiras, a pianista Joana Gama, uma das maiores pianistas da contemporaneidade portuguesa, que estará também a dar um concerto no Largo do Outeiro, em Liumil. Temos também a Ana Nunes, o professor Henrique Amorim, a Lucília Lourenço, o Francisco Cardia, que é artista plástico, que estará numa conversa com a Tânia Carvalho. Portanto, tudo isso vai ativar este projeto e envolver as dinâmicas socioterritoriais das pessoas com este projeto. Isso para nós é muito importante. E, portanto, continuamos a fazer esta ligação, esta mediação com o território. São muitas atividades, falo só de mais uma que para nós também é muito importante e que estamos muito expectantes. Já temos visto os resultados desde 2020. É um processo que está a acontecer de forma continuada desde 2020, em que convidamos o My Name is Not Say, o Filipe Grange, um artista da arte urbana, e em que desafiamos o Filipe a não trabalhar a parede e o spray, mas desafiamos a trabalhar o azulejo e o pigmento. E depois lançámos um segundo desafio para que ele assinasse a obra, mas que a obra fosse integralmente pintada por 40 utentes de uma instituição de solidariedade com deficiência, e basicamente estamos a construir um painel de 6 metros por 3 de altura, com 880 azulejos, integralmente pintado por estes utentes com deficiência desta instituição, e portanto é um dos projetos de ativação, de ligação com os organismos locais, com as associações locais, que permitem que nós possamos que o projeto dialogue com quem aqui está diariamente e sejam as instituições ou as pessoas quem forem. E, portanto, para nós isto é muito importante porque vai realmente ativar estas dinâmicas de co-colaboração, de cooperação entre o projeto e entre os organismos. E vai, acima de tudo, esperamos nós, e temos a certeza que sim, criar marcas indeléveis nas pessoas que delas beneficiem. Quando digo delas, digo das atividades. Portanto, e ficam estes 2 exemplos, há muitos mais, mas para 2021 aconselho a consultarem a programação a quem nos ouve através das plataformas em www.planaltofestival.pt ou no Facebook e no Instagram. Obrigada, Luís. Eu deixo aqui a minha admiração pela tua energia e capacidade de coordenação de um projeto desta dimensão. Queria fazer-te uma última pergunta antes de encerrarmos esta nossa conversa, que é sobre o que é que aconselharias a um jovem gestor cultural ou artista que queira criar no interior do país ou em zonas de menor dimensão demográfica um projeto artístico neste formato de festival ou noutro formato? Olha, qual é que era podiam ser muitos, mas vou reduzir isto em 2 porque são aqueles que nós estamos a tentar aplicar para nós próprios. Um foi aquele que eu já disse, ter muito cuidado da forma pretenciosa, talvez, espero não estar a ser errado na palavra, e até numa certa prepotência com que vamos ocupar este território. Ter muito cuidado com o que queremos fazer, da forma que queremos fazer, porque podemos levar com uma resistência de quem habita aqui. E que muitas vezes é uma resistência que poderá parecer à primeira vista injusta, mas que realmente faz sentido. Ou seja, o que é que isto quer dizer? E traduzindo, auscultar o território. É muito importante, antes de fazer qualquer coisa que seja no interior do país, eu diria até em todo lado, mas no interior com mais vinco, auditar, sentir o pulso
do que é este território, do que são as pessoas e as culturas e as tradições e os ritmos de cada território específico. E então depois pensar perante esses ritmos e essas culturas, tradições, formas de estar, formas de pensar do território, adequar um projeto que destabilize essas formas, portanto, que desafie essas mesmas formas de pensar para que possamos abrir o mundo, não é? Porque senão não faz sentido, mas que o faça ou que o façamos juntos numa lógica de fazer com cuidado. E depois, a segunda questão, que é um conselho que dou, também, não sei muito bem se pode dizer um conselho, é que façam ritmos de programação e de ligação com o território. O que é que isto quer dizer? Se não fizermos com as pessoas que aqui estão, nós vamos estar a fazer sozinhos. Portanto, é muito importante, é um trabalho duro, porque as pessoas têm realmente muita resistência a participar no desconhecido, naquilo que não conhecem, mas é um caminho que se tem que fazer, ou seja, é muito importante que se faça em conjunto com quem aqui está. O que é que isto quer dizer? E nós estamos a fazê-lo também e vai estar disponível no nosso site, que será lançado na próxima semana, um programa que é um programa online que nós chamamos de Bússola, Mapeamento do Território, e basicamente este era o segundo conselho. Na minha opinião, o que é este conselho? É de mapear quem está à nossa volta. Por exemplo, o projeto Bússola, que vamos lançar na próxima semana, é um projeto online em que vai permitir que todas as pessoas ligadas às estruturas artísticas, desde companhias de teatro, de dança, produtores culturais, músicos, artistas, empresas até de fornecimento de som, de luz, o que seja, se possam fixar com um PIN no mapa. No nosso caso, nós vamos focar isto no distrito de Viseu, Guarda e Vila Real, que são os distritos, nós pertencemos a Viseu e depois Guarda e Vila Real, que são os distritos que são fronteiriços connosco, e, portanto, de perceber quem é que está ao nosso lado. Ou seja, este mapeamento serve para quê? De perceber como é que um projeto Planalto se poderá, no futuro, construir com uma equipa de produção que vive, já nem digo em Moimenta da Beira, mas que vive, por exemplo, em Penedono, ou em Vila Nova de Foscoa, ou em Bragança, e não temos que chamar equipas de Lisboa. Para que é que isto serve? Serve para nós fixarmos pessoas, para que não tenhamos que nós chegar aos 18 anos e decidir que temos que ir para Lisboa, apesar de querermos ficar aqui. Sim, portanto, estás a criar essas redes também. Estas redes de trabalho, de projetos que estão, o Planalto em Moimenta da Beira, por exemplo, falando de outros projetos, os Jardins Efêmeros em Viseu, o Zigor Fest em Lamego, uma série de projetos que acontecem à nossa volta, têm que efetivamente trabalhar em rede, mas todos este conselho, na minha opinião, tem que acontecer, ou seja, nós temos que auditar quem está ao nosso lado para que possamos trabalhar com essas pessoas, porque senão vamos continuar a chamar as pessoas de fora quando temos pessoas dentro. Isto é um erro. Portanto, eu diria estes dois conselhos, que eu não sou muito de conselhos, mas diria estas duas formas de fazer que nós estamos a aplicar para nós próprios. Esta de mapear o território e de saber quem está ao nosso lado para fazer connosco e de nós podermos perceber onde estão os recursos, e depois a primeira que falava e pronto, e dizia que eram assim os dois conselhos que deixava para quem quiser, e há tanto, e só deixar aqui esta nota, há tanto território para ocupar no país, há tantos lugares à espera de receber, e quando digo lugares digo pessoas, portanto os lugares têm rostos, não é? Não são vazios, mesmo que vivam lá 10 pessoas numa aldeia, vivem 10 pessoas, e essas 10 pessoas são portuguesas e têm o mesmo teto constitucional que um português que vive em Lisboa, portanto, por isso o mesmo direito de democratização e de acesso e fruição à cultura, falando de cultura. E, portanto, é muito importante pensar nessas lógicas de ocupação, sim, de fazer, mas de fazer com cuidado e de fazer com brio também, e fazer com quem está dentro. E há muito território para ocupar, isso ficou muito claro com o Planalto. Por exemplo, no meu caso concreto, eu estive 10 anos a viver em Lisboa e ao fim de 10 anos sinto que
sinto muito pouco do Sul. Claro que reuni muitas coisas com a experiência de Lisboa, mas fico a pensar que, por exemplo, hoje estou aqui, não é? Ou seja, realmente foi preciso e isso também é um percurso, foi preciso esse percurso de 10 anos em Lisboa para chegar aqui. E eu não nego esse percurso. Mas às vezes realmente falta pensar que nós temos sempre esta tendência a dizer que as oportunidades estão em Lisboa, ou no Porto, ou nas grandes cidades, e não estão. Muitas vezes há um problema, é que temos que ser nós a criar essas oportunidades. Isso é muito trabalhoso e é muito duro, mas é gratificante também. E Sem dúvida, acima de tudo, marcará um impacto. Termino só com um último projeto que me acabo de lembrar, por falar do impacto, da palavra impacto, que teremos também no programa Neblina em 2021. São muitos, como disse, depois podem consultar, mas termino com este que para nós é importante. A programação 2021 centra-se no manifesto Coabitar o Presente e depois deixa um espaço em branco para ser preenchido e termina com o futuro, ou seja, poderá ser coabitar o presente, pensar o futuro, imaginar o futuro, construir o futuro, preservar o futuro, aquilo que o nosso público, artistas, equipas queiram ocupar, portanto, gerando aqui esta reflexão de como é que nos vamos pensar para o futuro, de que forma é que vamos chegar a esses lugares, e centra-se a curadoria da programação na sustentabilidade, no encontro e na paisagem. Serão estes os 3 temas desta edição de 2021, que acontece, como disse, de 30 de agosto a 4 de setembro. E fizemos um dos projetos, para terminar, da minha parte, e desculpa se me estou a estender, um protocolo de parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, em que vamos fazer um evento pós-festival, no mês de outubro, por questões técnicas, que se chama Floresta Planalto, e em que vamos plantar 1000 árvores autóctones em 5 espécies em vias de extinção, de árvores autóctones, e o carvalho negral, a azinheira, a termazeira, o azevinho, e um outro que agora não me recordo, que vamos basicamente fazer esta floresta a longo prazo, contribuindo para a sustentabilidade do lugar, para a própria paisagem, para a regeneração do ar e dos solos, mas acima de tudo também para a ocupação de que um dia nós próprios, enquanto festival, nesta identidade que temos de espaços não convencionais, possamos ocupar aquela floresta para fazer atividades. Por exemplo, uma das coisas que queremos fazer muito rapidamente assim que existe assombreamento, vai demorar alguns anos a que as árvores cresçam, como é óbvio, mas é fazer um piquenique, portanto, fazer aquele almoço comunitário, mas, por exemplo, em versão piquenique. E este projeto só para dizer que é isto, ou seja, o Planalto não é um festival que faz apenas programação cultural, estamos a ter um impacto a nível ecológico, de sustentabilidade, de ação social, de recuperação até do próprio património, isto para nós é importante, muito importante. Muito mais diversificado do que só a questão do evento e do espetáculo que acontece naquele dia. Olha, Luís, eu agradeço-te muito o teu tempo, fico feliz por poder divulgar neste espaço que é nosso do Colabmore o teu projeto. Deste-nos aqui uma lição muito, muito interessante e sucinta da gestão cultural. Dava para conversarmos sobre cada um destes temas muito, muito tempo. Eu espero que a segunda edição do festival seja fabulosa, será certamente, e que tenhas muitas histórias para contar no próximo ano. E vou agora fazer o epílogo desta nossa conversa e agradecer por teres aceitado o convite, por teres estado aqui. Esperamos que esta conversa possa incentivar e motivar os jovens artistas e criadores e gestores culturais para que desenvolvam os seus projetos trazendo inovação e desenvolvimento cultural e social ao panorama artístico português. Estejam atentos que em breve teremos mais uma cabeça inovadora aqui no Talks by More. Caso tenham alguma sugestão de algum tema ou empresa que gostariam de ouvir no nosso Talks by More, não hesitem em deixar sugestões nos comentários ou contactem-nos e acompanhem-nos através das redes sociais. Se quiseres repetir novamente os contactos online do festival e a página do festival, sim, nós vamos pôr também depois. Sim, é só agradecer o convite uma vez mais e convidar todos aqueles e todas aquelas que nos virão a ouvir no podcast e também a vocês próprios, à equipa, a visitarem-nos de 30 de agosto a 4 de setembro em Moimenta da Beira. O Planalto Festival das Artes arranca a 30 de agosto para a sua segunda edição e poderão contar com artistas como Tânia Carvalho, Labac, Sofia Dias e Vítor Rori, Joana Gama, Angélica Salvi, Guilherme Sousa e Pedro Azevedo, uma data de atividades que vão dos 3 anos aos 89.
Se alguém tiver 92, também está incluída ou incluído, e portanto é um festival, isto para dizer que é um festival intergeracional, que acolhe todos e que quer continuar a acolher todos, e deixar-vos este convite, e consultem depois o resto em www.planautofestival.pt. Ok, obrigada, Luís. Obrigado, Patrícia, obrigado a ti.